Fala galera, vamos para mais uma pílula de conhecimento. Eu tomei a pílula vermelha, a pílula do conhecimento, a pílula do sucesso, a pílula da resiliência que vai te tirar da média. Bom, olha só, tu conhece os 13 certos do processo de medicação? Até então se falava dos 5 certos, depois começou a surgir os 9 certos, aí então nos veio os 12 certos, e agora o mais atual possível são os 13 certos do processo de medicação. O processo de medicação, o que a gente entende? É desde a interpretação da prescrição, no preparo do medicamento até a administração desse medicamento. Então vem comigo agora nesses 13 certos do processo de medicação, que é muito importante na nossa atividade da enfermagem. Bora lá comigo, vamos! O primeiro certo ali que a gente tem, obviamente, é o paciente certo. Claro, eu tenho que saber qual é o paciente que eu vou fazer essa medicação. Que paciente é esse que eu vou fazer esse medicamento, né? O segundo certo que nós temos ali é, obviamente, o medicamento que eu vou fazer nesse paciente. Ou seja, eu tenho que saber o paciente que eu vou fazer e qual é o medicamento. Se esse medicamento ele é um antibiótico, se ele é um analgésico, ou seja, que medicamento é esse que eu vou fazer nesse paciente. O terceiro certo aqui, então, que nós temos é a dose certa. É claro, existem doses diferentes para medicamentos e para diferentes tipos de pacientes. Por exemplo, doses bem distintas uma da outra. Pacientes neonatos têm um tipo de dose bem mais baixas, né? Pacientes pediátricos, um outro tipo de dose já um pouco mais alto referente ao neonato. E os adultos, normalmente, então, são as doses mais altas. Mas independente se é sempre paciente adulto, sempre paciente neo, sempre paciente pediátrico, tu tem que saber a dose que está prescrita naquele medicamento. O quarto certo aqui para nós é a via certa, muito importante e que ocorre muito erro. A gente tem que saber qual é a via correta. Se é uma via endovenosa na veia, se é uma via nasoenteral, por exemplo, uma via sonda, se é uma via subcutânea, intramuscular, intrarretal, ou seja, nós temos que conhecer quais são as vias que tem e, claro, naquele processo de medicamento, saber qual é a via desse medicamento que está prescrita para eu administrar. O quinto certo que nós temos aqui é a hora certa. É claro, os medicamentos eles têm um tempo tanto de infusão, que nós vamos falar ali, claro, mas também tem um tempo de ação no organismo. Então a gente precisa fazer na hora certa. Não, sempre lembrando que nós podemos fazer medicamentos pelo menos meia hora antes daquela hora prescrita ou até meia hora depois daquela hora prescrita. Não te esquece disso, mas a hora certa é muito importante na hora do medicamento ser administrado. O outro certo que nós temos aqui é a checagem certa. Checagem certa. Pois é, o que acontece? Existem instituições mais modernas que estão usando agora a checagem à beira do leito, a checagem eletrônica. E a checagem eletrônica à beira do leito ela é feita antes do preparo da medicação, antes de eu administrar no paciente, que é muito importante. Coisa que daqui a pouco, quando a gente tem a checagem manual, ela normalmente é feita, né, depois que tu fez. Porque se tu não fez, tu vai colocar aquele círculo lá que não foi administrado. Mas cuida então, a checagem é um dos certos da medicação, o sexto certo. O outro certo que nós temos aqui é a forma de administração. A forma de administração é o seguinte, eu tenho que saber como é que esse medicamento ele é administrado. Ele é em gotejo? Ele é em bomba de infusão? Ele é em bolos? Ele é em push? Como é que eu tenho que fazer esse tipo de medicamento? Beleza? O próximo certo ali que nós temos é a ação certa. Muito importante. Nós da enfermagem costumamos não estudar medicamentos, a gente precisa estudar os medicamentos. A gente precisa saber a ação daqueles medicamentos. Para que serve o medicamento que eu vou fazer? Ele é antibiótico? Ele é analgésico? Ele é anti-inflamatório? Isso é muito importante para nós. A enfermagem estuda pouco e nós devemos estudar mais. Toma essa pílula do conhecimento comigo. Bora lá. O outro certo que nós temos é a resposta certa. A resposta certa é o seguinte: o paciente estava com dor, tu foi lá, fez todo esse passo a passo e tu administrou esse medicamento. Para saber se ele estava com dor, tu vai fazer um analgésico.
Se tu teve a resposta certa, o que acontece? Vai passar a dor dele. Então a resposta conta lá o paciente se realmente fez efeito aquele medicamento que tu administrou nele. Beleza? O outro certo que nós temos é a estabilidade. Estabilidade, validade, enfim, nós temos que saber qual é a estabilidade desse medicamento. Tem medicamentos que só podem, por exemplo, ter um tempo específico de infusão de 1 hora, de meia hora, porque eles vão ficar fora da estabilidade depois. Tem outros medicamentos que, se sobrar doses, eles devem ser guardados dentro de geladeira, fora da geladeira, e ele tem tempo para ficar guardado. Pode ser 1 semana, pode ser 24 horas, pode ser 2 dias, não sei. Tu tens que saber qual é a estabilidade desse medicamento. O outro certo que nós temos ali, esse aqui é muito importante também, a duração da infusão, ou seja, tem medicamentos específicos que têm tempo de infusão. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 4 horas, eu não sei. Vai depender do medicamento que tu for fazer. E nós temos que saber o tempo correto de infusão. Por quê? Porque se tu não coloca aquele medicamento no tempo correto, ou pode dar danos ao paciente, ou até mesmo esse medicamento não fazer o efeito desejado. Outro certo também que nós temos é a confirmação com o paciente, muito importante, olha aqui, confirmação com o paciente, ou seja, tudo isso que a gente fez nós vamos confirmar com o paciente e vamos explicar para ele ali, né, nós estamos fazendo esse medicamento é para isso, é isso mesmo que o senhor quer, o senhor está com dor, o que o senhor está sentindo, é isso que eu vou fazer, olha só a prescrição, é aí que eu vou fazer a confirmação com o paciente. E aí, o nosso 13º certo do processo de medicamento, que para mim aqui é um dos mais importantes, porque é que vai te fazer, caso tenha algum problema, vai te defender. Sabe qual? É o registro. O registro é o seguinte: eu tenho que fazer o registro desse medicamento que eu administrei. Por quê? Porque se qualquer erro que aconteça, eu não vou ter como provar para alguém, por exemplo, que eu fiz esse medicamento. Então, na forma do registro, ele é uma defesa para o profissional e também, claro, uma segurança para o paciente. Certo? Estes são os 13 certos do processo de medicamento. Toma essa pílula vermelha comigo. Bora lá se tornar protagonista nessa enfermagem. Tchau, até a próxima!